Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9. Capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. E nós vamos ler do verso 24 ao verso 28. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Amém? Ó Pai querido, somos indignos de estar na tua casa, mas aqui estamos, por causa do sacrifício de teu bendito Filho. Neste momento em que estamos diante de ti e diante da tua palavra, unge os nossos lábios, limpa nossa mente, o nosso coração, dá-nos uma unção especial, para que nós possamos transmitir palavras eternas, nascidas do teu coração, para o nosso coração. Fala conosco nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. De uma vez por todas. Que expressão linda que aparece não só neste capítulo da Epístola aos Hebreus, mas vai aparecer em outros capítulos, em outros momentos. Uma expressão tão linda, que é a base da nossa reflexão nesta noite. Há muita gente, inclusive no meio evangélico, que ensina, que prega, que Cristo salva. Mas se você não complementar com outra coisa, você perde a sua salvação. Cristo salva, mas se você não guardar o sábado, você está perdido. Cristo salva, mas se você não fizer tudo certinho, se você tropeçar em algum ponto, você perde a salvação. Cristo salva, mas se você não entregar seu dízimo, você vai para o inferno. Cristo salva, mas se você não praticar boas obras, você vai para o inferno. Então estas coisas eu ouço sempre, e os crentes vivem me perguntando coisas desta natureza. Eu estou até pensando em preparar uma série de sermões para responder às perguntas das minhas ovelhas, que são perguntas que elas querem saber, que elas querem ouvir. E eu quero nesta noite falar da segurança do salvo, a segurança do sacrifício de Jesus. Porque o texto de Hebreus, este texto que eu acabo de ler, faz menção do sacrifício de Cristo. Olha, no Velho Testamento, a figura do sacerdote ou do sumo sacerdote, ele entrava, as pessoas não tinham acesso no templo a um lugar que era chamado de lugar santíssimo, ou santíssimo lugar. Uma grossa cortina separava o santíssimo lugar do lugar santo. Somente um sacerdote poderia entrar naquele lugar uma vez por ano, levando nos seus ombros ou no seu peitoral do juízo os pecados da sua comunidade.
E o negócio era tão sério que a palavra de Deus nos diz que quando o sacerdote entrava naquele lugar para oferecer sacrifícios, amarravam no tornozelo dele uma corda, como os surfistas, viu? Quando os surfistas estão lá na prancha, eles não têm uma cordinha amarrada no tornozelo, para que quando ele cair no mar ele não perca a prancha. O sacerdote amarrava uma corda e quando ele ia oferecer sacrifício, se ele demorasse demais, o povo dizia, ele morreu, Deus não gostou do sacrifício dele, Deus matou o sacerdote. Então ninguém podia entrar lá, então puxavam pela corda o corpo do sacerdote. Então o sacerdote entrava na presença de Deus para fazer a expiação dos pecados do povo e dos dele. Então o sacerdote entrava na presença de Deus e confessava os pecados dele diante de Deus. E apresentava os pecados do povo diante de Deus. E Deus então vinha no chamado dia da expiação, do Yom Kippur. Deus vinha e perdoava aquele povo. E o sacerdote fazia isso uma vez por ano. E ele levava sacrifício, sangue de um animal, de uma ovelha, que era sacrificado, e aquele sangue era aspergido e era oferecido ali, porque é o próprio livro de Hebreus que diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então vem o escritor aos Hebreus e faz uma comparação deste culto do Velho Testamento com a nova realidade, com a vinda de Jesus. E ele diz então que o sacrifício de Jesus foi diferente do sacrifício dos sacerdotes do Antigo Testamento. Então é por isso que ele diz que Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não ofereceu, muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com sangue do outro. Mas Cristo fez diferente. Nesse caso seria necessário que ele sofresse muitas vezes e que desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas. Eu estava lendo esse texto e disse, esse aqui deve ser o texto da Dilma, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Cristo se manifestou de uma vez por todas. O que a palavra de Deus está querendo nos dizer? É que o sacrifício de Jesus, a expiação dele, a morte dele na cruz, foi feita de uma vez por todas, uma única vez. Cristo não vai morrer uma segunda vez pela expiação dos nossos pecados. O sacrifício dele foi pleno, foi total, foi cabal, foi irreversível. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, esta conversão acontece de uma vez por todas. E a palavra grega é uma palavrinha só que traduz de uma vez por todas. É a palavra grega hapax. E ela aparece várias vezes na epístola aos Hebreus. Então, por exemplo, na epístola aos Hebreus, no capítulo 9, por exemplo, eu leio no verso 12, versos 11 e 12, mas Cristo vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, desta criação, e não por meio do sangue de bodes e de novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas, entrou hapax, de uma vez por todas, no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Meus irmãos, quando a gente ouve isso, a igreja precisava gritar assim, aleluia! O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu entrego a minha vida a Jesus, com o coração quebrantado, arrependido, contrito, reconhecendo os meus pecados e reconhecendo o sacrifício que ele fez, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus entra na minha vida, eu sou regenerado pelo Espírito de Deus, e isso só acontece uma vez na vida.
A salvação é um ato, é um fato e é um processo. Mas o que o Espírito Santo faz no momento da nossa conversão, ele nos faz novas criaturas. O Espírito Santo entra em nós, limpa o nosso pecado, purifica-nos. E esta obra é de uma vez por todas. Então eu não preciso me converter no sentido de me regenerar todos os dias. Porque isso eu já fiz. No dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Então as pessoas às vezes ficam muito confusas, mas pastor, e se eu pecar novamente? Eu quero lhe dizer que você vai pecar. E se eu cair? Você vai cair. Se você não tiver cuidado, você vai cair. O apóstolo Paulo falando aos Efésios, ele diz, andai em espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Mas muitas vezes nós não andamos no espírito. Na maioria das vezes nós andamos na carne. E quando nós andamos na carne, nós estamos frágeis, vulneráveis, e nós podemos cair. Mas a salvação que nos foi assegurada, de uma vez por todas, ela não se perde. Sabe o que é que eu perco? Eu perco a alegria da salvação, mas nunca a salvação. Porque se eu perder a salvação, o que Jesus fez lá, não valeu a pena. A obra que ele fez lá foi ridícula. Ele enfrentou zombaria, desprezo. Então, se o que eu faço hoje, faço com que o que Cristo fez por mim não valesse a pena, eu estou levando o meu Senhor de novo à zombaria. Então, o que é que acontece? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas agora eu tenho que andar na presença de Deus. Isso não é tarefa simples. É por isso que eu preciso da igreja. Por que eu venho ao culto? Primeiro, para adorar ao meu Senhor que me salvou. Segundo, para ter comunhão com os meus irmãos. Ah, que bom rever os irmãos. Eu estava domingo passado em Chapadinha. E que bom que hoje eu estou aqui, que eu posso rever os irmãos e conhecer alguns amigos que nos visitam. Como é bom a gente poder abraçar um ao outro, poder dizer do nosso amor, da alegria do nosso coração de rever os irmãos. Eu sinto falta dos irmãos. Eu não sei se os irmãos sentem falta de mim, mas eu sinto dos irmãos. Nós precisamos da igreja. E o salvo precisa se reunir com os outros salvos. No momento de gratidão, de adoração. Ah, pastor, eu não preciso da igreja, eu posso ser crente em casa? Pode. Pode. Mas você perde a alegria da comunhão com os outros. Você perde a alegria da salvação. Você perde, às vezes, de estar aqui, de ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. E se você não veio, você perdeu aquela palavra de Deus. Porque você ficou em casa. Não, mas eu posso ouvir a pregação e aqui em nossa igreja nós vamos ter os cultos transmitidos ao vivo. A nossa eficiente equipe de mídia está criando uma rádio web. E nós vamos criar os cultos transmitidos ao vivo. Aí você diz, eu não preciso ir, eu fico em casa. Você fica em casa, na sua rede, na sua cama, olhando pelo televisor de 50 polegadas, mas você perde esse momento aqui, de apertar a mão do seu irmão, de abraçar seu irmão. Nós precisamos uns dos outros. Essa é uma história antiga. O pastor foi visitar um irmão faltoso, um irmão que não estava mais indo à igreja. E aquele irmão tentando se justificar. E era período assim de festa junina, né? Na época que eu era mais jovem, na rua onde eu morava, lá na Coab, na VP11, casa 8. Os moradores da rua faziam aquelas fogueiras em São João, e a gente ficava ali sentado, naquela época podia sentar, não tinha bandido na rua para assaltar a gente sentava ali em volta da fogueira, cada casa fazia sua fogueirinha, nós também fazíamos, e a gente comia milho, assado, tinha canjica, colocava umas bandeirinhas, e a gente brincava ali na rua e tal. Aí era a época de São João, e o pastor então viu que tinha uma fogueirinha lá. Aí ele foi lá, tirou um
um graveto da fogueira e deixou aqui do lado de fora. E eles conversando e conversando e conversando. E aí ele disse: você está vendo esse graveto que eu tirei da fogueira? O que foi que aconteceu com ele? Apagou. Pois é, meu irmão. Quando nós somos esses gravetos e quando nós estamos juntos, nós fazemos uma grande fogueira. Mas quando a gente sai da fogueira, a gente vai apagando, apagando, vai ficando frio na fé, sem a alegria da salvação. E a alegria da salvação nós perdemos. É por isso que o salmista diz: restitui-me a alegria da salvação. Quando nós pecamos contra Deus, a gente fica triste. Porque o crente que peca contra Deus e se alegra, ele não é um salvo. O crente, quando peca, ele se entristece. Ele fica abatido, ele olha para o chão, coração pesado, perde a alegria. Aí o salmista diz: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Salvação você não perde, mas a alegria você perde. A alegria de servir a Deus, a alegria de estar trabalhando para o Senhor. Ah, que coisa boa, que alegria é servir a Deus. Por isso que o salmista diz: servir ao Senhor com alegria. Mas, meus irmãos, há muita gente que não conhece, não tem essa experiência. O pastor, conversando com um jovem na igreja, disse: meu jovem, eu queria vê-lo integrado no exército do Senhor. E o jovem olhou para o pastor e disse: mas pastor, eu já faço parte do exército. Eu já faço parte do exército do Senhor. Ele disse: mas como? Eu só vejo você aqui na Páscoa e no Natal. Ele disse: é porque eu sou do serviço secreto. Eu tenho a impressão que aqui em nossa igreja tem muita gente do serviço secreto, do exército do Senhor. A gente só vê em ocasiões especiais. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, integre-se. Sirva aquele que o salvou na cruz, e essa obra foi plena, total, completa, irreversível. Porque Jesus não poderia entrar uma vez por ano, levando sangue alheio. Ele levou o seu próprio sangue, nos diz a Bíblia. E ele levou o seu próprio sangue e entrou no santíssimo lugar, e tendo efetuado tão grande salvação. Então ele me salvou. Ninguém tira esta salvação. O diabo não tem poder para isso. A única coisa que o diabo pode fazer é me afastar do meu Senhor, me tirar do foco e me fazer cair, mas eu levanto de novo. Essa semana eu estava meditando um texto e uma coisa me saltou aos olhos. E eu descobri que cada vez que você tentar se aproximar mais de Deus, cada vez que você tentar ter mais comunhão com Deus, mais você sofrerá ataques do inimigo. Se você ficar na sua, como agente secreto de Deus, está do exército do Senhor, mas é um agente secreto, fica na sua, você não lê a Bíblia, não ora, o diabo não se preocupa com você não, meu irmão. O diabo está preocupado com aqueles que estão ganhando vidas, com aqueles que estão proclamando a palavra, com aqueles que estão fazendo algo para o Senhor. É com esses que o diabo se preocupa e ele quer derrubar, são esses. Mas um crente fajuto, ele não está preocupado, não, ele nem dá bola para você. Mas se você disser assim: eu vou me consagrar, eu vou me dedicar, eu vou começar a ler a palavra, eu vou participar da campanha dos 45 dias de oração e jejum, se prepare. Jesus resolveu passar 40 dias no deserto. Jesus, o Filho de Deus. E ele foi para o deserto. Quem foi com ele? O diabo. 40 dias Jesus ali, orando, jejuando, teve fome, aí o diabo chega. Toda vez que você for procurar, e o diabo fez isso com Jesus, imagina com Hamiltinho lindo. Se ele fez com Jesus, ele vai fazer comigo, ele vai fazer com o pastor Marcos, com o pastor Zaqueu, ele vai fazer com os líderes da igreja. Agora, se você não é de nada, ele não está nem aí para você. Mas se você decidir
consagrar sua vida àquele que fez uma salvação completa, de uma vez por todas, prepare-se para os ataques do inimigo. Eles virão. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que quer viver piedosamente há de sofrer perseguição. Prepare-se. A igreja está iniciando uma campanha de oração e jejum. Você se prepare. A coisa não é fácil, não. O que Cristo fez foi algo completo. Então, quando você cair, você não precisa se converter de novo, não. Você só precisa pedir perdão dos seus pecados e recomeçar a sua vida novamente. Porque nós não podemos permitir que Jesus venha morrer 2, 3 vezes, 4 vezes, cada vez que eu vá pecar. Ele só morreu uma vez por mim. Agora, a salvação não é só a regeneração. A salvação exige santificação, que é um processo. Que a gente quer andar mais perto de Deus. Até a igreja faz parte disso. A igreja, por que você está aqui nessa igreja? Alguma coisa atraiu nessa igreja. Porque a igreja, que eu não me sinto bem. Olha, se para eu ir para o céu, eu precisar fazer reteté, eu não vou. Aquele sapateado. Gente andando de 4, subindo pelas paredes, dando crise de riso. Se para eu ir para o céu, eu precisar fazer isso, eu não vou. Não é da minha índole, não é da minha personalidade. Então eu vou fazer parte de uma igreja que não tem essas coisas. Mas tem gente que se não tiver reteté, não tem culto. Então você vai para a igreja do reteté, do sapateado. Que os cultos parecem macumba, candomblé, que as pessoas ficam girando lá na plataforma. Não tem diferença da macumba, mas tem gente que gosta disso. Então você vai para lá. Em nossos arraiais, nós gostamos de prestar a Deus um culto racional, onde a gente sabe o que está dizendo, o que está fazendo, o que está pregando, com base na palavra do Senhor. Essa é uma igreja litúrgica. Mas se você não gosta de igreja litúrgica, vá para a igreja onde você se sente bem. Mas vá, integre-se, seja uma bênção na vida da igreja, seja uma bênção na vida do pastor, sirva aquele que o salvou. Eu quero encerrar. Eu gosto muito de um texto na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. E eu quero encerrar com esse texto. E os 2 primeiros versículos, que eu sei de cor. Eu gosto tanto que eu sei de cor. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado, todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha que sofreu e está sentado à direita do trono de Deus. Eu queria destacar esta expressão, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, desprezou a afronta, desprezou a vergonha. Olha, dá um sermão. Talvez eu pregue no primeiro domingo do mês, quando for ceia do Senhor. Dá um sermão para o dia da ceia. O qual, pela alegria que lhe estava proposta, desprezou a vergonha, desprezou a afronta. Ou seja, Jesus optou em enfrentar a vergonha. Você pode imaginar o que é isso? Jesus foi envergonhado, ele foi humilhado. E talvez você não se aperceba disso. Quando Jesus estava lá na cruz, a gente vê nos quadros, né, Jesus lá na cruz tem uma tanguinha cobrindo. Esquece a tanguinha, porque ninguém ia pintar um quadro de Jesus, ele despido totalmente. Mas Jesus está lá despido totalmente, envergonhado.
E os soldados zombando dele, os malfeitores zombando dele, zombaram da sua oração. Ele clama por Elias. Quem sabe Elias venha salvá-lo. Zombaram do seu sacerdócio, colocaram uma coroa de espinhos. E a Bíblia diz que ele desprezou isso por causa da alegria que lhe estava proposta. Que alegria era essa? Alegria em saber que um dia você e eu iríamos ser salvos por Ele. De Ele poder olhar lá do trono, onde Ele está sentado à direita do Pai, olhar para nós hoje, Igreja Batista do Calhau, e se alegrar com estas pessoas sentadas nessas poltronas, que um dia Ele salvou definitivamente, de uma vez por todas, pelo sangue que Ele derramou na cruz. Ele não vai morrer de novo, só morreu uma vez. E quando eu entrego a minha vida a Ele, essa salvação me é assegurada. Eu vou tropeçar amanhã, eu vou cair amanhã, eu vou pecar amanhã, mas o Senhor me ajuda a ficar em pé. Ele me sustenta, Ele me ajuda a recomeçar a caminhada, para que eu seja uma bênção nas suas mãos. O Senhor hoje se alegra em saber que você faz parte da sua igreja, do seu corpo. Mas o Senhor pode se alegrar muito mais ainda, sabendo que há ovelhas que estão aqui, que ainda não são do seu redil. E Ele morreu por essas ovelhas também. E Ele sabia lá na eternidade que um dia estas ovelhas, algumas delas, estariam sentadas nessas poltronas, estariam ouvindo a mensagem transmitida por esse obscuro pregador. E esta mensagem iria calar no seu coração. Essa mensagem ia alcançar uma ovelha que iria se tornar ovelha de Jesus. E Jesus morreu por elas também. Então, se essa palavra calou no seu coração hoje à noite, e você hoje entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados, que a sua morte na cruz foi suficiente para a sua salvação, você não precisa guardar sábado para ser salvo. Você não precisa falar em línguas para ser salvo. Você não precisa praticar boas obras para ser salvo. Você não precisa acrescentar absolutamente nada à sua vida para ser salvo. Você precisa arrepender-se dos seus pecados. Reconhecer que é um pecador e dizer: obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício mais do que suficiente para mim na cruz. Porque o Senhor morreu por mim de uma vez por todas. Amém.